A paz do Senhor, igreja. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Eu tenho alguns dias não trazido as mensagens, os devocionais, devido à correria do trabalho, da organização das coisas, e eu quero pedir desculpas já diante da igreja. Hoje eu vou ser bem breve, porque eu quero trazer uma mensagem para vocês que o Senhor me deu. E eu queria, antes de falar sobre ler o texto, eu queria falar um pouco sobre o pensamento, O pensamento. Nós temos pensado como Deus pensa, ou nós temos sido guiados pelos nossos próprios pensamentos. Por que eu estou falando isso? Porque muitas pessoas às vezes pensam que aquilo que elas imaginam na mente é Deus falando. Deus falou a minha mente. Deus falou o meu coração. Deus, sabe? Então, assim, quando você vê a pessoa fazendo tal coisa que o pensamento pensou ou que o coração falou, depois se arrependem. E não é isso que Deus quer. Então, se fosse Deus, traria paz, traria benefícios, traria tantas coisas que Deus prometeu na sua palavra. Eu queria falar com a igreja hoje, qual é o pensamento de Deus a respeito de você? Qual é o pensamento de Deus a respeito de mim? O que Deus tem para mim? O que Deus tem para você? Sabe? Porque a gente fica muitas das vezes buscando que Deus faça aquilo que nós queremos. E aquilo que nós queremos não é aquilo que Deus quer. Porque Deus ele já vê o nosso futuro antes da gente. Então eu queria ler um texto aqui de Jó 42, versículo 1 ao versículo 5, que é um texto bem conhecido. E depois eu vou dar sequência aqui em alguns versículos bíblicos para que você possa entender bem, porque essa mensagem ela tem um início, meio e fim. A palavra de Deus ela tem que ter início, meio e fim. E é mais que um tema que eu estou tratando aqui. Eu queria que você viesse refletir sobre os pensamentos. E saiba que muitas pessoas hoje vivem oprimidas e deprimidas por causa do que pensa. O provérbio vai dizer que conforme teu pensamento é, tal você é. Ou seja, aquilo que eu penso é aquilo que eu sou. Sabe? Então, eu tenho que entender que Deus é quem tem os pensamentos melhores para nós. Ele que tem o melhor conselho para nós. Então a gente tem que estar ligado no que Deus quer para nós, amém? Diz o texto de Jó assim, Então respondeu Jó ao Senhor. Ou seja, tinha um questionamento, uma conversa entre Jó e Deus. E disse, bem sei que tudo podes. Em nenhum dos teus pensamentos, podem ser impedidos. Nas traduções anteriores pode ser frustrados. Quem é aquele que diz que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso, falei do que não entendia. Olha, já falando, falei do que não entendia. Enquanto de nós falar aquilo que a gente não entende. E fala, buscando uma resposta daquilo, como se a resposta estivesse dentro da gente. Coisas que para mim eram maravilhosas. Olha, o pensamento dele, o que ele entendia, para ele é maravilhoso, Jó dizendo. Mas ele continua. E que eu não compreendia. Como é que pode ser maravilhoso aquilo que eu não compreendo? E aí ele continua. Escuta-me, pois eu falarei e te perguntarei, e tu ensina-me. Olha, agora sim. Agora ele chegou no pensamento certo. Eu tô com a minha mente aberta para escutar os ensinos de Deus. Amém? Ou para que Deus responda as minhas perguntas. Porque muitas vezes a gente vive assim, em busca de respostas daquilo que Deus não quer responder. Porque andar com Deus é ser ensinado por Deus. E ele continua, no versículo 5, que é um texto bem interessante. Com o ouvir de meus ouvidos, ouvi. Olha, com o ouvir dos meus ouvidos normais, eu ouvi.
mas agora te veem os meus olhos. Quando o texto fala, vejo meus olhos, agora ele está falando do intelectual. Ele está falando da mente espiritual, dos olhos espirituais. Ele está falando dos olhos carnais. Ele está falando do ouvir normal e agora ele está falando do enxergar espiritualmente. Por isso que a Bíblia fala assim, olha, aquilo que o ouvido não ouviu, amém? O que o olho não viu, o que o ouvido não ouviu, e chegou ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Entenderam, irmãos? Então aqui, Jó deixa bem claro que por mais que ele fosse um cara super espiritual, super íntegro, super, né? Porque Jó foi um homem que diante de Deus era um homem íntegro e reto, que se desviava do mal. E este homem, que tinha todas as qualidades, ainda não entendia Deus. Ele andava segundo os seus pensamentos. Ele andava segundo os seus pensamentos. O que faz refletir que muitas das vezes nós estamos há anos dentro da igreja e ainda não conseguimos enxergar realmente o que Deus quer para nós. Não conseguimos entender o que Deus tem para nós. Embora sejamos íntegros, retos, embora não pequemos, embora fazemos o que é melhor para a sociedade, ou para a igreja, ou para alguém, isso não significa que realmente eu tenha entendido os pensamentos de Deus a respeito de mim. Então a gente tem que refletir bem, irmãos, naquilo que nós pensamos, porque aquilo que nós pensamos é aquilo que nós falamos. Os nossos olhos, a Bíblia fala que são as candeias do corpo, ou seja, o que eu vejo eu trago para dentro de mim, eu interpreto dentro de mim, e interpretando, eu vou fazer o quê? Eu vou gerar as minhas ações. As minhas ações, elas vão gerar consequências, e essas consequências podem ser boas ou más. Por isso que eu falo, Deus não é Deus de confusão. Ou ele vai falar uma coisa, que é ele falando, ou é meu pensamento dizendo que é Deus falando, mas não é Deus falando. Isso é muito sério. Esse negócio que Deus manda te dizer, nem sempre Deus quer falar nada. Às vezes Deus está em silêncio, ele não quer falar nada, mas aquela vontade de querer ouvir Deus falar, aí começa a falar, Deus mandou dizer, e Deus não mandou nada. E usar isso na vida é perigoso demais, você dizer coisas que Deus não falou. Então, eu queria que a igreja viesse refletir nesse texto, e a partir desse texto, eu vou estar lendo Jeremias 29:11, e a gente vai entender bem quais são os pensamentos de Deus, amém? Jeremias, capítulo 29, versículo de número 11. Olha, nós estamos na Bíblia, na palavra de Deus. Olha o que Deus fala em Jeremias 29:11. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós. Olha, ou seja, Deus, ele também é como nós, ele pensa. Ele pensa em quem? Em vós. Pensa em você, pensa em mim. Quais os pensamentos que ele tem sobre nós? Qual o plano que ele tem para nós? Diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um fim que esperais. Ou seja, eu vivo o resultado daquilo que Deus pensa para mim. Não é o que eu penso que Deus faz para mim. Na verdade, é o que ele pensa a respeito de mim. Então, eu vivo segundo o pensamento de Deus. Amém? E ele fala, então me invocareis e ireis e orareis a mim e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o coração. Quando a gente fala de buscar de todo o coração, a gente está falando, opa, já não vivo eu, vai ser segundo o que Deus quer. Não vai ser como eu quero, vai ser como Ele quer. Não vou traçar ou trilhar novos caminhos, ou vou tentar pegar aqui um atalho para fazer aquilo que Deus tem para mim. Eu muitas das vezes ouvi várias profecias
e diziam assim, Deus vai te dar um carro tal, Deus vai fazer isso na tua vida e tal, 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 tal. E quando eu reflito na minha realidade, eu vejo, poxa, se eu não estou tendo dinheiro para pagar nenhum combustível do carro que eu tenho, como é que Deus vai me dar um carro de 200 mil reais? Se eu não consigo pagar nenhum combustível do meu carro, que custa, sei lá, 20, 30 mil reais. Então a gente também tem que entender, irmão, e analisar, julgar a profecia. Porque muitas vezes a pessoa já lança uma profecia para você e pela sua ansiedade você se atola numa dívida. Você se enrola, fica naquele pensamento e aí você começa a viver um pensamento e fica escravo, cativo do pensamento. Não, Deus vai me dar, Deus vai me dar, Deus vai fazer. E eu te falo, irmão, se Deus tem um pensamento melhor para mim, por que eu tenho que ficar pensando no que Deus vai me dar? Eu tenho que entender que se tiver que vir para mim, vai chegar na hora de Deus e continuar minha vida seguindo adiante sem ficar pensando no que Deus vai me dar, o que Deus vai fazer, tá entendendo? Então, é entender que os pensamentos de Deus têm que trazer o quê? Paz e não mal. Como é que é o pensamento de Deus? Primeiro ponto, é de paz e não de mal. Repetindo, qual é o pensamento de Deus a respeito de mim? De paz e não de mal. Por isso que o provérbio fala assim, as bênçãos do Senhor são permanentes e não causam tristeza alguma. Se você compra um veículo, carro vive quebrando, você vive endividado, você vive enrolado, você compra uma casa, não consegue pagar, vive enrolado, não consegue pagar. Isso tudo aqui foi escolha sua, não foi escolha de Deus. A gente tem mania, irmão, de pegar, fazer as nossas escolhas e depois que o negócio dá errado, a gente vai orar a Deus para o Senhor consertar isso aqui. Isso é imaturidade. Lembra de Pedro? Pedro chega para proteger Jesus, no seu pensamento, no seu jeito sanguíneo, vai lá e corta a orelha do soldado. Lembra dessa parte? Que Pedro corta a orelha do soldado? Querendo defender Jesus como se ele precisasse de defesa. Aí vai lá, Jesus fala, pega a orelha de Malco e coloca no lugar, de novo. Olha ele consertando a besteira de Pedro. Por quê? Impulso. O impulso, isso poderia ter gerado um grande problema até mesmo pela questão da crucificação de Jesus. Porque aquilo ali era já o percurso da crucificação, onde Jesus levaria sobre si todos os nossos pecados, iniquidade, e traria para nós a vida eterna. Está vendo como é que uma atitude errada pode gerar consequências que atrapalharão o processo futuro de Deus na nossa vida? Então a gente tem que passar e pensar bem sobre esse assunto, amém? Isaías 48 também fala um pouco sobre isso. Assim diz o Senhor, verso 17, Isaías 48, 17 e 18. Assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel, eu sou o Senhor, o teu Deus, que te ensina o que é útil. E te guia, vou repetir, e te guia pelo caminho em que deves andar. E aí no verso 18, olha o que ele deixa claro aqui. Se tivesse dado ouvido aos meus mandamentos, então seria a tua paz como um rio. Lembra que Deus fala no profeta Isaías? Em Jeremias, ele vai dizer quais os pensamentos que tem sobre nós? Pensamentos de paz e não de mal. Isaías vai ser usado para falar praticamente a mesma coisa. Se te desse dado ouvido aos meus mandamentos, então tua paz seria como um rio. Imagina um rio correndo. Já foi a cachoeira, algum lugar onde tem rio? O barulho que faz traz uma paz tão grande, parece que a frequência do áudio daquele rio traz uma paz à nossa mente. É onde a gente consegue um pouco de segurança, né? Ele fala, e a tua justiça como as ondas do mar.
As ondas do mar, elas sempre vêm. Ou seja, a justiça de Deus sempre vai vindo. Vai sempre vindo, como as ondas do mar. Elas vão e voltam, vão e voltam. Então a justiça de Deus é o quê? Eterna, é permanente. Por isso a tua paz será como um rio. Por quê? Porque a justiça de Deus vai te seguir. Por quê? Porque você agora está ouvindo e aprendendo de Deus o que é útil. Logo Jó fala, antes eu te ouvia, agora meus olhos te veem. Ou seja, como eu era, como eu sou. Como eu era antes, como eu sou agora. Eu antes só ouvia, agora eu vejo. Então, a mudança de pensamento é muito importante e você vai ter paz. Tem gente tomando remédio para saber, porque está preocupado com uma dívida que tem a pagar. Uma coisa eu aprendi, irmão. Por mais que leve 30 dias de atraso, 40 dias de atraso para pagar uma dívida, lá na frente Deus vai me dar recurso suficiente para poder pagar essa dívida. Por quê? Porque eu confiei nele. Aprenda a ser resiliente. O que é ser resiliente? Flexível nos tempos bons e maus. Paulo fala lá em Filipenses 4. Aprendi a contentar-me com o que tenho. Aprendi a andar na abundância e também na escassez. A vida, como diz o texto aqui, eu te ensino, como diz o texto, que te ensino que é útil. Que te ensino que é útil. Pode a tua preocupação levar você a resolver seu problema? Você ficar preocupado com a dívida hoje, vai pagar a tua conta? Aí tem gente que vai lá e se mete aqui numa dívida maior, aí vai no agiota, não consegue pagar a agiota, aí vai correr risco de vida, põe em risco toda a sua família por causa da ansiedade. Eu estou falando só de um ponto só. Só um ponto, fora outros. Então nós temos que refletir bem nas nossas atitudes, nos nossos pensamentos, porque nossos pensamentos é que vão direcionar a gente para o sucesso ou para a derrota, amém? Voltando lá em Isaías 55, vamos ver o que Deus fala sobre os seus pensamentos. Quando eu não sei o que fazer, o que eu tenho que fazer? Quando eu não sei o que fazer? Perguntar a Beltrano, Ciclanos, mortais como eu, ou buscar em Deus a resposta. E a Bíblia vai dizer, Isaías 55, 6 a 9. Texto muito conhecido, talvez você não tenha percebido isso. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invoca-o enquanto está perto. Deixa o ímpio seu caminho e o homem maligno seus pensamentos. Aqui novamente. O homem maligno seus pensamentos. O homem maligno seus pensamentos. E se converta ao Senhor, que compadecerá dele. Quem é que vai compadecer de você? Ele. Quem compadece? Mas estamos falando que eu sou do maligno? Não. Falando de pensamentos ruins. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é para perdoar. Verso 8. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, e nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Olha. Então tem que distinguir. É meu pensamento? É o pensamento de Deus. Eu tenho que ver se esse pensamento está me trazendo paz ou está me trazendo derrota. Esse pensamento está me trazendo alegria ou está me trazendo tristeza. Se esse pensamento está te trazendo mal, querido, desculpa. Isso não é de Deus. É do diabo? Não, é teu mesmo. É a tua mente. É a tua mente sabotando. É a sua mente sabotando você. E é por isso que muita gente hoje vive uma vida travada. Por quê? Porque vive tomando atitude segundo o que pensa, dizendo que foi Deus que falou. O que Deus mandou. Não. É tua ansiedade falando mais alto que a voz de Deus e você está achando que é Deus falando. E as consequências disso é o quê? Problemas e problemas. Falta de paz, ansiedade, opressão. Isso tudo é porque tu não soube
digerir bem os pensamentos e não soube entender bem a voz de Deus, porque talvez seus ouvidos estejam fechados, seus olhos não estejam abertos para enxergar o que Deus tem para você. Por quê? Porque você vive o tempo todo em busca de quê? De soluções superficiais, de dar jeitinho, de buscar seus atalhos pela sua ansiedade e não sabe ter paciência. Se você tem paciência, Deus vai agir. Não é no teu tempo, não é no meu tempo, mas eu sei que Deus tem o melhor para mim e eu sei que Deus tem o melhor para você. Seguindo o texto. Porque assim como os céus são mais altos que a terra, assim são os meus caminhos, mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Você sabe o que significa isso? Aí, vou dar um exemplo fácil para você. Meu sonho é... Exemplo bobo. Meu sonho é comprar um terreno, fazer a minha água e depois construir e ir aumentando, aumentando, aumentando. Olha o teu pensamento. Olha o pensamento de Deus. Relaxa, fica na sua, busca a minha presença e na hora certa, a chave do teu apartamento vai estar pronta aqui, ó, na tua mão. Olha como a inteligência de Deus funciona. O tempo que você está perdendo, já aconteceu isso comigo, eu ficar dias e dias construindo uma casa num terreno e deixando de ir para a igreja porque eu tinha que construir a casa. Era assim. Essa casa que eu construí, depois de um período, meu irmão foi até mim e falou: Daniel, volta para casa da nossa mãe. A casa já está construída, olha. E aquela casa que eu fiquei anos ali construindo, já não está mais comigo. Deus me deu o quê? Me deu uma casa construída. Se eu tivesse esperado, eu não teria perdido tanto tempo ali construindo aquela primeira casa. Eu esperava no Senhor, vivia a minha vida, eu ia passear, eu ia viajar, eu ia curtir, eu ia para a igreja, ia buscar a presença de Deus, ia estar investindo na minha vida ministerial, eu estava buscando estar mais junto com a minha família. Mas aí o meu pensamento era: não, tem que construir, eu tenho que construir, eu tenho que construir. E no final das contas, olha quanta coisa eu perdi. Estou dizendo que você não tem que comprar um terreno e construir, não. Eu estou dizendo que se você for construir alguma coisa para a sua vida, que isso não impeça você buscar a presença de Deus. Tem gente que há anos construiu uma casa que nem em bolso tem. Se pegasse todo o tempo que estava investindo ali e juntasse o dinheiro do material que estava naquela obra ali, fizesse os cálculos para ver se ia começar a terminar a obra. Não. Compra um saco de cimento, faz um pedaço, faz um pedaço, faz um pedaço, a casa fica toda emendada. E casa emendada não tem estrutura nenhuma para suportar segundo andar. Ou seja, suportar a segunda fase. A nossa vida não pode ser como uma casa emendada, dando um jeitinho aqui, um jeitinho ali, um jeitinho lá. Porque como o negócio fica feio, você não vai ter estrutura para suportar a segunda fase do processo da tua vida, então, querido. Para um pouco, pensa bem nas suas ações. E o texto diz: os meus pensamentos são mais altos do que os vossos pensamentos. O que Deus quer dizer com isso? E voltando ao negócio da casa. O plano de Deus para você, irmão, é te dar a casa pronta. É te dar algo pronto. Deus, ele pega e te dá pronto. Vai te dar opções para você escolher o que você quer. Isso é Deus. Deus é de abundância. Deus não é de migalha. Deus trabalha com abundância. Ele é Deus de abundância. Pergunta para um judeu se ele vive um pensamento de coisas pequenas. Eles não. Eles sabem que Deus é grande e ele pode dar algo grande. Então, a forma que você pensa vai conduzir toda a ação de Deus a teu respeito. Porque isso aí chama fé. Eu estava no texto de Apocalipse ontem, no capítulo 21, a Bíblia fala que os incrédulos não herdarão o reino de Deus. Os incrédulos, olha isso, os incrédulos. Quando você age conforme o seu pensamento, você não está crendo num Deus maior que você. E você é um incrédulo. Você pode correr o risco de perder sua salvação por causa da tua incredulidade. Pastor, mas isso é muito forte. Sim, é forte. Mas se você não acreditar, não confiar, Deus vai dar um jeito de travar tudo na tua vida para você aprender a acreditar nele primeiro por amor a você, para você não se perder sua salvação.
E talvez você não entenda porque a tua vida está toda travada, porque você quer fazer as coisas conforme você quer. Então Deus trava tudo. Mas quando as coisas estão de acordo com Deus, as portas se abrem e continuam abertas. Deus vai abrindo um caminho para você passar. Essa é a ideia de Deus. Ele quer que você tenha paz, querido. Se ele me desse ouvido aos meus mandamentos, a sua paz seria como um rio. Entende? E aí, nós vamos ver o que Jeremias, no capítulo 8, versículo 11, fala a respeito do que hoje acontece muito. Eu tive algumas experiências, eu queria muito passar isso para você. Jeremias capítulo 8, no versículo de número 11, 10 e 11, diz assim, olha: portanto darei mulheres a outros, e as suas herdades a quem as possua, porque desde o menor até o maior, cada um deles se dá a avareza, desde o profeta até o sacerdote, cada um deles usa de falsidade. Olha, ele está dizendo que os profetas, né, usam de falsidade e os sacerdotes usam de falsidade, e curam a ferida da filha de meu povo levianamente, dizendo paz, paz, quando não há paz. O que eu quero dizer com isso, irmão? Às vezes nós estamos buscando a paz em alguém ou pessoas que não têm como trazer essa paz para a gente. Então, pode ser um conselho de um amigo, pode ser um conselho de um profeta, pode ser o conselho de um sacerdote, pode ser o conselho pastoral, pode ser um conselho que seja. E o que eu mais vejo é pessoas que hoje vivem uma vida superficialmente na paz. É uma paz que vai, é uma paz que vem, depois vai embora, que vem, que vai embora, que vem, que vai embora, que vem, que vai embora. Mas a paz de Cristo é diferente. A paz de Cristo ela é permanente. Ela não é momentânea, é uma paz permanente. E aí você consegue ter paz no meio da tempestade, você consegue ter paz no meio da adversidade, você consegue ter paz no meio, sabe? Sem precisar ficar todo o tempo esperando um profeta falar algo para você, para a tua ansiedade acalmar. Para a tua ansiedade acalmar. Sabe? A Bíblia fala que os planos não concretizados traz o quê? Modificam a face do homem, traz tristeza, abatem a face do homem. Mas os planos bem-sucedidos traz o quê? Calmaria, um rosto melhor, uma aparência melhor. Pode perceber, a pessoa que tem um pensamento perturbado vive abatida, vive branca, vive, sabe, apática. Aí tu vê uma pessoa que tem a mesma realidade dessa pessoa, talvez tenha um problema de dívida, talvez não tenha dinheiro para pagar uma conta, talvez não tenha uma casa legal, talvez não tenha uma felicidade familiar, talvez, mas está feliz, porque olha só, dois quadros iguais, pessoas com pensamentos diferentes, e o resultado é aquilo que eu penso. Porque uma tem a paz de Cristo e a outra não tem. Essa aqui, ela busca o jeitinho. É aquela que fica o tempo todo buscando o jeitinho de Deus ficar falando com ela ou de alguém ficar falando algo para poder amenizar suas dores. Isso é dependência emocional. Você precisa buscar um tratamento médico. Já não é uma questão de Deus, é uma questão do pensamento. Traumas, situações emocionais e coisas que você tem passado, talvez traumas do passado, que estão trazendo um reflexo hoje para a tua vida depois de anos e que vai atrapalhar a sua relação direta com Deus. Então, se fosse você buscar ajuda médica para isso, tá? Então, seguindo aqui, para mim terminar esse devocional, o devocional está bem grandinho, mas eu quero que você já compartilhe esse devocional para ajudar pessoas, amém? João 14, 27 e 28. Vamos ver, irmão. Quem é que traz a verdadeira paz? Quem é que traz a verdadeira paz? Quem é a fonte da verdadeira paz? Amém? Diante de toda a adversidade.
Lembrando aqui, diante desses textos que nós lemos, nós estamos vivendo uma realidade que é a consequência do que semeamos na nossa vida, da nossa ansiedade, de preocupações desnecessárias que não vão trazer para você resultado nem respostas para a tua mão. As preocupações não são o cartão de crédito que você tem no bolso, que você passa lá em 12 vezes sem juro e pronto, comprei o que eu queria. Mas a dívida fica. A dívida fica. Você resolveu o momento, mas a dívida fica. Você vai ter que pagar aquela dívida. Está entendendo o que eu estou falando? Vamos lá. Jesus disse em João 14, 23 ao 27 assim. Jesus respondeu e disse: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que eu vi não é minha, mas do meu Pai, que me enviou. Lembra que eu falei, e o profeta falou, eu sou o Senhor, que te ensino o que é útil. Se tivesse dado ouvido às minhas palavras, a sua paz seria como um rio. Olha Jesus falando. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras, ou seja, não escuta o que é útil. Ora, a palavra que eu ouvi não é minha, mas do Pai que me enviou. Tenho-vos dito isso, estando convosco. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará, olha aqui, olha, ele vos ensinará todas as coisas. E vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Opa, tem gente que fala, mas é o meu pensamento ou é Deus falando? Se é Deus falando, vai trazer paz. Se não é Deus falando, vai trazer confusão, e Deus não é Deus de confusão. Aí Jesus deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não dou como o mundo dá. Essa paz que o mundo dá é essa paz que é embasada no enriquecimento, é aquela paz no consumo, é aquela paz, eu tenho compulsão por comprar, não consigo comprar, então eu fico sem paz. Eu queria comprar o sapato, não consegui comprar, fico sem paz. Eu queria namorar com aquela menina, ela não quer dar nada comigo, fico sem paz, sabe? Essa é a paz que você busca no mundo. Essa é a paz que você busca. Eu quero aquele carro. Não tem dinheiro nem para comprar um carro de, sei lá, que também um carro velho vai te dar dor de cabeça. Nem dinheiro para comprar o carro que você tanto sonha, que você não tem nem como pagar as despesas do lar. E aí você vai se enfiar numa dívida, isso é uma parte que o mundo dá, e depois você vai viver sem paz porque você tem que pagar uma dívida porque você quis fazer isso. Deus não é obrigado a dar a você aquilo que você quer, porque Ele sabe muito bem a condição que você está, e Deus não dá cruz ao homem que não suporta, a qual você não suporta. Ele não vai te dar uma dívida de 2.000 se você ganhar 1.000 e você precisa desses 1.000 tirar